Já alguma vez sentiu que levantar-se da sua cadeira favorita exige um pouco mais de esforço do que antes? Ou que carregar os sacos das compras do supermercado até casa parece uma tarefa cada vez mais pesada? Talvez tenha notado uma certa hesitação antes de subir um lanço de escadas que antigamente subia sem pensar. Esta não é apenas uma sensação, é uma realidade para muitos de nós depois dos 60 anos. É uma perda gradual de força, um enfraquecimento que nos rouba a confiança e a independência. Os médicos chamam-lhe sarcopenia, mas para nós, o nome é menos importante do que o sentimento. É o medo de uma queda, a preocupação em não conseguir acompanhar os netos no parque, a frustração de o nosso corpo não corresponder à energia que ainda sentimos na alma. Mas e se eu lhe dissesse que uma grande parte deste processo pode não só ser travada, mas até mesmo revertida? E que o segredo pode começar com um simples e delicioso lanche que come antes de ir para a cama? Neste vídeo, vamos desvendar não só que lanche é este, mas também outros hábitos poderosos e surpreendentemente fáceis que o vão ajudar a reconstruir a sua força, a sentir-se mais firme e a recuperar a vitalidade que pensava ter perdido. Fique comigo até ao fim, porque a última dica é talvez a mais inesperada de todas e pode transformar completamente as suas noites e, consequentemente, os seus dias. Vamos então começar por aquele que pode ser o seu novo melhor amigo ao fim do dia, esse tal lanche que mencionei. A ideia pode parecer estranha. Fomos ensinados durante anos que não se deve comer antes de dormir, que engorda, que faz mal à digestão. Mas a ciência mais recente mostra-nos que para quem tem mais de 60 anos e quer combater a perda muscular, comer a coisa certa antes de deitar pode ser revolucionário. O que o seu corpo mais precisa durante a noite, enquanto descansa, é de um fornecimento lento e constante de proteína. A proteína é, literalmente, o tijolo com que os nossos músculos se reparam e reconstroem. E durante as 7, 8 ou 9 horas que passamos a dormir, os nossos músculos entram num estado de jejum, famintos por estes tijolos. É aqui que entra o nosso lanche secreto, uma pequena taça de iogurte grego natural ou de queijo cottage, também conhecido em algumas regiões como requeijão. Por que estes dois em particular? Porque são riquíssimos num tipo de proteína chamada caseína. Pense na caseína como uma proteína de libertação lenta. Em vez de ser absorvida toda de uma vez, como outras proteínas, a caseína forma uma espécie de gel no estômago, libertando os seus aminoácidos, os tais tijolos, para os músculos de forma gradual ao longo de toda a noite. É como ter uma pequena equipa de construção a trabalhar nos seus músculos enquanto você dorme profundamente. Eles estão a reparar os pequenos danos do dia e a construir novo tecido muscular, tornando-o mais forte dia após dia, ou melhor, noite após noite. A quantidade ideal é cerca de 150 a 200 gramas, o equivalente a um iogurte individual. É importante escolher as versões naturais, sem adição de açúcar. Se quiser dar-lhe um pouco mais de sabor e nutrientes, pode juntar um punhado de nozes ou amêndoas, que adicionam gorduras saudáveis, ou uns quantos frutos vermelhos, como mirtilos ou framboesas, que são ricos em antioxidantes e combatem a inflamação. O que estamos a fazer com este simples hábito é transformar o tempo de sono, que antes era um período de catabolismo, ou seja, de perda muscular, num período de anabolismo, de construção muscular. Mas este lanche noturno, por mais poderoso que seja, não trabalha sozinho. Ele é o capitão de uma equipa, e os outros jogadores são igualmente importantes. O primeiro deles é garantir que ingere proteína suficiente ao longo de todo o dia, e não apenas numa única refeição. Muitos de nós temos o hábito de comer um pequeno almoço leve, talvez uma torrada com manteiga e um café, um almoço mais ou menos, e depois concentrar a maior parte da nossa ingestão de proteína ao jantar, com um bom bife ou uma posta de peixe. O problema desta abordagem é que os nossos músculos só conseguem absorver uma certa quantidade de proteína de cada vez. O excesso não é armazenado para mais tarde, ou é usado como energia, ou é simplesmente desperdiçado. É como tentar regar uma planta de uma só vez com um balde de água. A maior parte da água escorre por fora do vaso.
O ideal é regar a planta aos poucos, ao longo do dia. O mesmo se aplica aos nossos músculos. O objetivo deve ser incluir uma boa fonte de proteína em cada refeição principal. Ao pequeno almoço, em vez da simples torrada, experimente adicionar 2 ovos mexidos. Os ovos são uma fonte de proteína fantástica e completa. Ou, se preferir algo mais rápido, o próprio iogurte grego com um pouco de aveia e sementes. Ao almoço, certifique-se de que o seu prato inclui uma porção generosa de peixe, como o nosso fiel amigo bacalhau, sardinhas assadas ou um filete de pescada. Ou talvez frango, peru ou mesmo leguminosas como feijão, grão de bico ou lentilhas, que são excelentes fontes de proteína vegetal. Imagine o seu prato dividido em 3 partes, uma para a proteína, outra para vegetais coloridos e a última para hidratos de carbono complexos, como batata doce ou arroz integral. Ao fazer isto em cada refeição, está a dar ao seu corpo um fluxo constante de materiais de construção. Lembro-me de um vizinho meu, o Sr. Aníbal, com os seus 75 anos, que se queixava de estar sempre cansado e fraco. Ele achava que era apenas da idade. Conversamos um dia e sugeri-lhe que tentasse adicionar mais proteína ao seu pequeno almoço e almoço. Ele começou a comer uma pequena lata de atum em água com pão integral ao almoço e a adicionar queijo fresco ao seu pão da manhã. Passadas algumas semanas, encontrei-o a cuidar do jardim com uma energia que eu não lhe via há anos. Ele disse-me: "Parece que ligaram o interruptor outra vez. Já não preciso da minha cesta da tarde e até já consigo podar a roseira mais alta sem me cansar." Pequenas mudanças que fazem uma diferença monumental. Portanto, o lanche noturno é a sua arma secreta, mas a distribuição de proteína ao longo do dia é a sua estratégia principal. Agora que já estabelecemos a importância de alimentar os nossos músculos de forma consistente, tanto de dia como de noite, vamos falar de algo que muitas vezes subestimamos: a hidratação. Pode parecer um conselho básico, mas a verdade é que a água é absolutamente crucial para a função muscular, e à medida que envelhecemos, tendemos a beber cada vez menos. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, os músculos não conseguem contrair-se eficientemente, o que leva a uma sensação de fraqueza, cansaço e até cãibras. Pior ainda, o nosso mecanismo de sede vai se tornando menos apurado com a idade. Já não sentimos sede com a mesma intensidade de quando éramos mais novos. Por isso é muito fácil passar um dia inteiro sem beber água suficiente, mesmo sem darmos por isso. A solução é simples: não espere por ter sede para beber água. Crie o hábito de beber regularmente ao longo do dia. Tenha uma garrafa de água sempre consigo, na sala de estar, na mesa de cabeceira, na sua mala quando sai. Defina pequenos rituais. Um copo de água assim que acorda, para reidratar o corpo depois da noite. Um copo antes de cada refeição, o que também ajuda na digestão e a controlar o apetite. E um copo entre as refeições. Se não gosta muito de água pura, não há problema. Chás e infusões sem açúcar são excelentes alternativas. As sopas, tão nossas e tão reconfortantes, são uma forma maravilhosa de se hidratar e nutrir ao mesmo tempo. A água funciona como o sistema de transporte do nosso corpo. Leva os nutrientes, incluindo os aminoácidos da proteína que comeu, até as células musculares e ajuda a eliminar as toxinas que se acumulam durante o esforço. Pense num mecânico a tentar consertar um motor sem óleo. As peças raspam umas nas outras, o motor sobreaquece e não funciona bem. A água é o óleo para os nossos músculos. Permite que tudo funcione de forma suave e eficiente. E isto leva-nos diretamente ao próximo ponto, que é o movimento. Comer toda a proteína do mundo e beber litros de água não vai construir músculo se não dermos aos músculos uma razão para crescer. E essa razão chama-se exercício de resistência. Sei que a palavra exercício pode assustar algumas pessoas. Imediatamente imaginamos ginásios cheios de gente jovem a levantar pesos enormes. Mas não é nada disso. O exercício de resistência para nós pode ser feito no conforto da nossa casa,
com o nosso próprio peso corporal ou com objetos do dia a dia. O princípio é simples. Temos de desafiar os nossos músculos um pouco para além do que estão habituados. Caminhar é maravilhoso para o coração e para a mente, e devemos continuar a fazê-lo, mas não é suficiente para combater a sarcopenia. Precisamos de movimentos que forcem os músculos a contrair-se contra uma força. O exercício mais importante e funcional que qualquer pessoa com mais de 60 anos pode fazer é levantar-se e sentar-se de uma cadeira. Sim, é tão simples quanto isso. Coloque uma cadeira firme atrás de si, cruze os braços sobre o peito para não ter a tentação de usar as mãos para se apoiar, e sente-se lentamente, de forma controlada. Depois, usando apenas a força das suas pernas e do seu tronco, levante-se novamente. Comece por fazer 5 repetições. Se for fácil, tente fazer 10. Faça isto 2 ou 3 vezes por dia. Este simples movimento fortalece os músculos das pernas, os glúteos e os músculos do core, que são essenciais para o equilíbrio e para prevenir quedas. É o movimento que nos permite sair do carro, levantarmos-nos da sanita e sentarmos-nos à mesa de forma independente. Outro exercício fantástico pode ser feito com 2 latas de feijão ou 2 garrafas de água. Sente-se numa cadeira, com as costas direitas, e segure um peso em cada mão. Com as palmas das mãos viradas para cima, dobre lentamente os cotovelos e traga os pesos em direção aos ombros. Sinta os seus bíceps a trabalhar. Depois, baixe os pesos de forma controlada. Isto fortalece os braços, tornando mais fácil pegar nos netos ao colo ou levar as compras. Para os ombros e costas, pode fazer flexões contra a parede. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede, e coloque as palmas das mãos na parede, um pouco mais abertas que a largura dos ombros. Dobre os cotovelos e incline o corpo em direção à parede, mantendo as costas direitas. Depois, empurre de volta à posição inicial. O segredo não está na intensidade, mas na consistência. É melhor fazer 10 minutos de exercício simples todos os dias do que ir ao ginásio uma vez por mês. Crie uma rotina. Talvez possa fazer os seus exercícios de manhã, enquanto o café está a ser feito, ou ao fim da tarde, enquanto vê o telejornal. Coloque uma música de que gosta. Torne o momento agradável. O movimento não é um castigo, é uma celebração daquilo que o nosso corpo ainda consegue fazer. E cada vez que o faz, está a enviar uma mensagem clara aos seus músculos. Eu preciso de vocês. Por favor, fiquem fortes. E eles, com a ajuda da proteína e da água, vão responder. Chegamos agora ao último ponto, e este é aquele que une tudo o que falamos até agora. É a peça final do puzzle, e talvez a mais ignorada de todas. Falamos do lanche de caseína antes de dormir para fornecer os materiais de construção, e falamos do exercício para dar aos músculos o estímulo para crescer. Mas onde é que a magia da reconstrução realmente acontece? Acontece durante o sono profundo. O sono não é apenas um período de descanso para a mente, é o principal período de reparação para o corpo. É durante as fases mais profundas do sono que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento humano, que é fundamental para a reparação dos tecidos e para a construção de músculo. Se a sua qualidade de sono for má, se acordar várias vezes durante a noite ou se demorar horas a adormecer, o seu corpo simplesmente não tem a oportunidade de fazer este trabalho de reparação vital. Pode comer toda a proteína do mundo e fazer todos os exercícios, mas sem um sono de qualidade, os resultados serão mínimos. É como contratar a melhor equipa de construção e fornecer-lhes os melhores materiais, mas depois manter as luzes a piscar e fazer barulho a noite toda, impedindo-os de trabalhar. Por isso, otimizar a sua higiene do sono é tão importante como qualquer outra coisa que discutimos. E isto vai muito para além de simplesmente passar tempo na cama. Começa por criar uma rotina relaxante antes de se deitar. 1 hora antes de querer adormecer, comece a desligar do dia. Desligue a televisão, o computador e, especialmente, o telemóvel. A luz azul emitida por estes ecrãs interfere com a produção de melatonina, a nossa hormona do sono. Em vez disso, leia um livro de papel, ouça música calma, tome um banho morno. O calor do banho ajuda a relaxar os músculos
e a ligeira descida da temperatura corporal quando sai do banho sinaliza ao cérebro que está na hora de dormir. O seu quarto deve ser um santuário para o sono. Mantenha-o o mais escuro, silencioso e fresco possível. Invista em cortinas opacas ou use uma máscara de olhos se houver luz a entrar. Se o barulho for um problema, considere usar tampões para os ouvidos ou uma máquina de ruído branco. Evite cafeína, especialmente à tarde e à noite. Lembre-se que a cafeína pode estar presente não só no café, mas também em alguns chás, refrigerantes e até no chocolate. E embora uma bebida alcoólica possa parecer que o ajuda a adormecer, na verdade perturba as fases mais profundas e reparadoras do sono mais tarde na noite. Tente ir para a cama e acordar à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o relógio interno do seu corpo. Como vê, tudo está interligado. Aquele lanche de iogurte grego não só fornece a proteína para a noite, como o triptofano e o cálcio que contém também podem ajudar a promover um sono de melhor qualidade. O exercício regular, desde que não seja feito muito perto da hora de deitar, também melhora drasticamente a profundidade e a qualidade do sono. Portanto, o plano para reverter a perda muscular é, na verdade, um plano para uma vida mais saudável e equilibrada. Começa com a decisão consciente de nutrir o seu corpo ao longo do dia, culminando nesse lanche inteligente antes de dormir. Continua com o compromisso de se manter hidratado e de mover o seu corpo de formas que o desafiem gentilmente. E termina com o respeito pelo poder restaurador de uma boa noite de sono. Não se trata de uma transformação que acontece de um dia para o outro. Trata-se de construir pequenos hábitos, um de cada vez, que juntos criam uma base sólida de força e vitalidade. Isto não é sobre tentar voltar a ter a força que tinha aos 20 anos. É sobre ter a força e a confiança para viver a vida que tem agora, ao máximo. Para poder apanhar um neto ao colo sem receio, para carregar as suas próprias compras com orgulho, para viajar e explorar o mundo, ou simplesmente para se levantar da sua cadeira favorita com facilidade e um sorriso no rosto. Cada pequena mudança que faz é uma vitória para a sua independência e para a sua qualidade de vida. Gostava muito de ouvir as suas experiências. Já pratica algum destes hábitos? Qual é o seu maior desafio para se manter forte e ativo? Por favor, partilhe os seus pensamentos nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar e ajudar outra pessoa que esteja a passar pelo mesmo. Se achou este vídeo útil e informativo, agradecia imenso que deixasse um gosto. Esse simples clique ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta mensagem. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, que estarão repletos de mais dicas práticas para viver bem e com saúde em qualquer idade. Lembre-se sempre, a idade pode ser apenas um número, mas a força é uma escolha que podemos fazer todos os dias. Cuide bem de si. Até a próxima!